Matemática para o quarto ano. Para essa aula, iremos abrir o nosso livro de matemática nas páginas 129 a 131. Iniciando aqui na página 129, a gente vai estudar sobre cálculo mental, arredondamento e resultado aproximado. Na aula passada, a gente viu a regularidade da multiplicação por 10, 100 e 1000, né? A gente viu que quando a gente multiplica um número por 10, basta a gente acrescentar um zero à direita. Quando a gente multiplica por 100, a gente acrescenta 2 zeros à direita do número. E quando a gente multiplica por 1000, a gente acrescenta 3 zeros à direita. E hoje a gente vai ver algumas regularidades multiplicando por outros números, tá bom? Então, são cálculos que vocês podem fazer usando aí a regra da regularidade. Questão 1. Na questão 1, nós temos aí alguns exemplos, né? Observe as multiplicações em cada quadro e os resultados. Olha só, prestem bem atenção. Aqui no primeiro quadro, nós temos uma multiplicação por 3 e por números de base 2, ó, 2, 20, 200 e 2000. A gente estudou que se um número ele é multiplicado por 10, a gente acrescenta um zero à direita, não foi isso? Se um número é multiplicado por 100, a gente acrescenta 2 zeros à direita. E se um número é multiplicado por 1000, a gente acrescenta 3 zeros à direita. Mas aí você pode estar se perguntando, professora, mas aí não tem nem 10 nessa questão, né? Não tem nem 10, nem 100, nem 1000. Eu vejo aí que é 20, 200, 2000. No quadro seguinte, a gente tem 30, 300, 3000, 50, 500 e 5000. Como que eu vou fazer se eu não vou poder só acrescentar os zeros ao lado? Então, você vai prestar bastante atenção. Ó, aqui no primeiro exemplo, ele trouxe para a gente quanto que é 3 vezes 2. 3 vezes 2 é quanto aí? 6. Se eu sei que 3 vezes 2 é 6, e aqui o meu próximo cálculo é 3 vezes 20, o 20 ele é um número de dezena, né? 10, de base 10. Aqui eu tenho duas dezenas. Então, eu já sei que 3 vezes 2 é 6. Eu coloco o 6 aqui. Se é só um zero depois do 20, porque ele faz parte aí da dezena, eu acrescento aqui um zero. E aí, eu vou ter 60. Vou fazer aqui bem grande para você compreender. Logo de início, nós temos aí, ó, 3 vezes o 2, que é igual a quanto? 6. A próxima continha é 3 vezes o 20. O que você vai fazer? Você já sabe que 3 vezes o 2 é 6. Então, você vai colocar aqui, ó, 6. 3 vezes 2 é 6. E esse zero? É a mesma coisa que eu multiplicar 3 vezes 0. Ou, como eu sei que esse número aqui, ele tem duas dezenas, né? Ele tem duas dezenas, eu vou acrescentar aqui um zero, porque ele faz parte aí da dezena, tá bom? Sabendo disso, sabendo que 3 vezes 2 é 6, ó, 3 vezes 2 é 6, eu tenho uma multiplicação por 200. O que eu vou fazer? 3 vezes o 2 eu já sei que é 6, eu vou colocar o 6 aqui. E aí, eu acrescento 2 zeros à direita, porque esse número é um número de centena, né? Na base da centena. Eu tenho aqui duas centenas. Se eu tiver 2 zeros à direita, eu acrescento no próximo número 2 zeros à direita. 3 vezes 2000. O 2000, ele faz parte aí do milhar. Nós temos 2 milhar. Como eu sei que 3 vezes 2 é 6, eu coloco 6. E quantos zeros eu vou acrescentar à direita? 3, porque o meu número aqui, ó, ele faz parte do milhar, ele tem 3 zeros. Então, eu coloco 3 zeros à direita do meu número e encontro o resultado final. E assim eu faço sempre que for um número que esteja na base da dezena, da centena e do milhar. Como a gente tem aqui no exemplo. No outro exemplo, né, ó, primeiro a gente fez 4 vezes 3, que deu 12. Depois fizemos aí, ó, com o número de dezena,
de centena e de milhar. Fomos só acrescentando os zeros, tá bom? E é o que você vai fazer aqui na letra A, B e C. Primeiro, você vai fazer 2 vezes o 7. Quanto que é 2 vezes o 7? Vou fazer aqui a primeira para você compreender. 2 vezes o 7 é quanto, gente? 2 vezes o 7 é 14, né? 2 vezes 7 é 14, é a mesma coisa que 7 mais 7. Se eu sei que 2 vezes o 7 é 14, então eu vou repetir o 14 aqui, ó, na próxima conta. 2 vezes 7 é 14. Mas aqui eu não tenho 2 vezes 7, ó, aqui é 2 vezes o 70. Então, se ele é um número de dezena, eu tenho aqui 7 dezenas, né? 70 é o mesmo que 7 dezenas. Eu acrescento apenas um zero aqui, né? No resultado, ó. Já sei que 2 vezes 7 é 14 e esse meu número ele tem apenas um zero à direita. Então, meu resultado eu vou acrescentar um zero à direita. Então, 140. Aqui no próximo, ó, 2 vezes o 700. Como que a gente vai fazer? Eu já sei que 2 vezes 7 é quanto? 14. Quantos zeros tem o número aqui que a gente está fazendo a multiplicação? Tem 1, 2. Então, se ele tem dois números, ele é da base das centenas. Se é da centena, do 100, eu acrescento quantos zeros à direita? 2 zeros à direita. Então, 2 vezes o 700 é 1.400. E, por último, aqui nós temos, ó, 2 vezes o 7.000. Então, eu já sei que 2 vezes 7 é quanto? 14. E o nosso número tem quantos zeros à direita? 1, 2, 3. Se tem 3 zeros à direita, significa que o nosso resultado também vai ter aí, ó, 3 zeros à direita. Não é isso? Isso é uma regularidade, tá bom? E ele está na casa de quê? Dos milhares. Então, quando tem 3 zeros é do milhar. O milhar, quantos zeros à direita? 3 zeros à direita. Significa que 2 vezes os 7.000 é igual a 14.000. E assim você vai fazer com a letra B e com a letra C, tá bom? Seguindo aí o mesmo raciocínio. Na questão de número 2, nós também temos mais algumas regularidades. Veja outros exemplos e procure descobrir uma regularidade. Converse com os colegas sobre ela. Aqui nesse primeiro exemplo, ó, do quadrinho vermelho, é a mesma regularidade que a gente acabou de ver aqui na questão 1. No quadrinho azul, nós já temos outra regularidade. Olha só, nós já temos outra regularidade. Primeiro, a gente viu aqui que 2 vezes o 5 é 10, né? Então, a gente tem aqui, ó, 20 vezes o 5. 20 vezes o 5 é 100. Mas como que eu sei que 20 vezes o 5 é 100? Basta eu pegar 2 vezes o 5, que dá 10, e o 20 tem apenas um zero, eu acrescento mais um zero aqui, e vai dar aí 100. 20 vezes o 50. Eu já sei que 2 vezes 5 é 10, então eu coloco 10 aqui. Aí, por que eu acrescentei mais dois zeros aqui? Porque o 20 ele tem um zero e o 50 ele também tem um zero. Então, eu acrescento o zero de cada um deles. Bacana? Por isso que deu 1.000. Aí, nós temos 200 vezes 500. Como que vai ser essa regularidade aí, hein, gente? 2 vezes o 5 é 10. Então, a gente vai colocar aqui 10. E o restante dos zeros saiu da onde? Saiu 2 zeros aqui, ó, do 20 e 2 zeros do 500. Por isso que 200 vezes 500 é 100.000. Bacana? Então, quando tiver os zeros, basta a gente multiplicar cada um dos algarismos. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Essa regularidade aqui, ó, do quadrinho, desse quadrinho aqui azul. Se eu tinha, né, ó, eu vi ali que 2 vezes o 5 é 10. Aí, nós temos a outra questão, 20 vezes o 5. O 2 vezes o 5 não é 10? Eu posso já fazer isso, ó. 2 vezes o 5 é 10. Mas será que 20 vezes 5 é 10? Não, porque eu tenho aqui um zero. Então, eu acrescento esse zero aqui. Então, 20 vezes 5, 100. No 20 vezes o 50, ó, 20, vou fazer aqui o 20 vezes 50 para vocês. 20 vezes o 50. Como que eu faço aí 20 vezes o 50? Eu apenas multiplico 2 vezes 5, né? Que eu já sei que é 10.
E como cada um dos números tem um zero, eu acrescento aqui, ó, o zero do 20 e o zero do 50. Então, 20 vezes 50 deu quanto? 1.000, né, gente? Então, 20 vezes 50, 1.000. Entenderam? Vamos fazer aí o 200 vezes o 500. Ó, 200. Vejam que o 200 tem 2 zeros e o 500 tem 2 zeros. Tá? Aí, primeiro eu multiplico 2 vezes o 5, eu já sei que é 10. Então, o 10 ele já vem com um zero. E eu acrescento o restante dos zeros. Ó, o 200 ele tem mais 2 zeros, eu coloco aqui. E o 500 também tem 2 zeros. Coloco aqui. E aí, eu descubro o quê? Dá 100.000, né? Ó, 100.000. 200 vezes o 500 dá 100.000, porque eu acrescentei aí, né, os zeros para facilitar a minha multiplicação. Isso é as regularidades, elas facilitam na hora da gente multiplicar números que contêm aí o zero, tá bom? Compreendido aí como que é essa regularidade? Aqui no quadrinho verde, a gente tem 300 vezes 300. Professora, mas é muito grande essa conta, se eu fizer 300 vezes 300, vai ser muito difícil eu fazer essa multiplicação, né? Se eu colocar assim, ó, 300 vezes o 300, né? Professora, eu não sei fazer ainda essa conta, é enorme. E que tal você fazer pela regularidade essa conta? Então, a gente vai pegar 300, né? Ó, vamos mudar aí o formato, vezes 300. Por que que eu faço essa conta por regularidade? Porque toda ela é de base zero. Aqui no caso da base das centenas, ó. Nós temos 3 centenas no primeiro número e 3 centenas no segundo número. Aí, como que eu faço? Primeiro, eu pego 3 vezes o 3. Quanto que é 3 vezes o 3? 3 vezes o 3 é 9, não é isso? 3 vezes o 3 é 9. Descobri o resultado. Aí, o que que eu faço? Eu pego os dois zeros do primeiro 300 e acrescento aqui no meu número e pego mais os outros dois zeros lá do outro número. E aí, eu descubro o meu resultado. Qual foi o nosso resultado aqui? 90.000. Então, 300 vezes 300 é 90.000. Não é fácil fazer assim através da regularidade? É bem tranquilo. Vamos ver agora aí aqui o exemplo, ó, do quadrinho roxo. 500 vezes 40. Como que a gente faz aí essa regularidade, né? O 500 vezes o 40 através da regularidade. Então, vamos lá, muito simples também, ó. A gente pega o 500 vezes o 40. Primeiro, o que eu vou fazer? 5 vezes 4. Quanto que dá 5 vezes 4? 20, não é? Ó, o 20 já vem acompanhado aí de um zero. Aí, vou pegar os dois zeros do 500 e acrescentar aqui. E o zero aí do 40, né? E acrescentar aqui. Então, ó, 500 vezes o 40 dá quanto? 20.000. Bacana? Entendido aí como que a gente faz as regularidades sem ser com o número 10, 100 ou 1.000? É possível e é bem fácil de fazer, tá bom? Aí, nós temos aí, depois dos exemplos, a letra B, para você fazer aí, ó, calcular mentalmente essas regularidades. Você vai fazer do jeitinho que eu expliquei aí para você, tá bom? São 7 continhas. Aqui na última diz assim, ó, com 60 notas de R$50 obtemos, então é 60 vezes o 50. Aí você vai descobrir aqui o resultado. Aí você descobre o resultado em reais aqui nesse último ponto. Terceira questão. Aqui tudo é sobre regularidade, né? Tudo sobre como eu expliquei aqui para você. Jairo e o pai dele foram assistir a uma partida de basquete. Foram vendidos 323.024 ingressos, tá bom? A R$5 cada um deles. Então, foram 3.024 ingressos a R$5 cada um deles. Qual foi a arrecadação aproximada com a venda desses ingressos? Para encontrar a resposta aproximada, você arredonda e multiplica. Então, como que você vai arredondar? O 3.024, ele está mais próximo de 3.000 ou de 4.000? Ele está mais próximo aí do
3.000, né? Então, a gente arredonda para 3.000. E você faz a multiplicação. 3.000 vezes o 5 e vai encontrar o resultado. Aqui a gente tem uma regularidade. Como que você vai fazer esse 3.000 vezes o 5? Você vai pegar o 3.000. Ó, temos aí 3.000 vezes o 5. O que você faz? 3 vezes 5. Qual é o resultado de 3 vezes 5? Você vai colocar aí o resultado de 3 vezes 5. Vou chamar ele aqui, vou colocar um x aqui só para demonstrar, né? O resultado de 3 vezes o 5 é um número que você vai encontrar aí. Aí você vai acrescentar os 3 zeros do 3.000. E aí você encontra a sua resposta, tá bom? Aqui no outro item, tem assim, a arrecadação aproximada foi de quantos reais, hein, gente? A arrecadação aproximada. Aqui nesse item, ó, a arrecadação aproximada foi de... É o resultado que você vai encontrar aqui dessa continha, tá bom? Na questão 4, pede que você faça arredondamentos e dê o resultado aproximado, como nestes exemplos. Aqui nós temos, ó, 3 vezes o 49. O que é arredondar? É colocar um número próximo terminado em 0, como aqui, ó. O 49, ele está mais próximo do 40 ou do 50? Ele está mais próximo do 50, por isso foi arredondado para 50. Aí você encontra aí o resultado da sua multiplicação. 11 vezes o 39, ó. O 39 foi arredondado para 40. E o 11 foi arredondado para 10. Você tem que deixar todos os números com base 10, tá bom? O final de todos os números tem que ficar com base 10. Aqui, ó, 306 menos 19. Aí você vai arredondar todos e encontrar o resultado. Questão 5. Leia, pense e complete com o valor aproximado. Em uma apresentação de dança, foram formadas 7 filas com 98 pessoas em cada fila. O número de pessoas participantes é próximo de... O número aqui, ó, foram 98 pessoas. O 98 está mais próximo de 90 ou de 100? Aí você vai arredondar. Letra B. Uma pizzaria oferece 28 sabores de pizzas e 6 tipos de suco. O número de escolhas diferentes pode fazer de um tipo de pizza com um tipo de suco é aproximadamente. Então, aqui na letra B, você tem que fazer aí a árvore de possibilidades, ó. Essa pizzaria oferece 28 sabores de pizzas e 6 tipos de suco. Será que é mais fácil eu desenhar 28 pizzas e os 6 tipos de suco em cada uma delas, na árvore da possibilidade? Ou eu fazer aqui uma multiplicação e encontrar o resultado aproximado? É mais fácil eu fazer uma multiplicação, né? Aqui na letra B. Então, aqui, ó, você vai colocar 28 vezes o 6, né? Que é para eu descobrir as possibilidades de eu combinar os 28 sabores de pizzas com os 6 tipos de suco. E eu vou encontrar o resultado. Esse resultado eu vou arredondar. Bacana? Entendido? Na letra C, o que você vai fazer aí na letra C? Augusto comprou um par de tênis por R$ 96 e uma camisa, né, uma camiseta por R$ 32. No total, ele gastou cerca de, você vai somar 96 mais 32, vai encontrar um valor e vai arredondar esse valor, tá? Letra D. Um pipoqueiro vendeu 196 saquinhos de pipoca em um dia. Mantendo essa média, em um mês ele venderá aproximadamente quantos saquinhos? Um mês tem quantos dias? Vamos dizer que o mês tem 31 dias. Então, você vai pegar os 196 e multiplicar por 31 ou por 30. Vamos multiplicar por 30 para facilitar e a gente vai encontrar aí qual o resultado das vendas por mês, tá bom? Recapitulando o que você vai fazer aqui, gente. Vocês vão arredondar tudo, tá bom? Tudo. Eu expliquei bem aqui para vocês que na letra B você ia colocar 28 vezes 6, mas você vai arredondar o 28. Todo mundo tem que ficar próximo de alguma coisa. O 28 tem que ser
próximo de quem? Do 20 ou do 30? Aí você vai pegar o 30 vezes o 6, né? 30 sabores de pizza vezes os 6 tipos de suco. Aqui no par de tênis, 96 e 32. 96 está próximo de 90 ou de 100. Aí você vai arredondar o valor 96, o valor do tênis e o valor da camiseta. E aqui também do pipoqueiro, você vai arredondar o valor, a quantidade aí de saquinhos de pipoca que ele vende por dia. No caso, se é 196, vamos arredondar para 200. Então, 200 saquinhos de pizza, de pipoca, vezes, né, 30 dias, né, que é um mês, tá bom? E, por fim, aqui na página 131, a gente vai trabalhar novamente as regularidades, explorando e descobrindo aqui com algumas atividades. Vamos explorar 3 regularidades da multiplicação. Primeira atividade, registre os resultados e depois confira nas tabuadas da página 126. Você volta lá para conferir o resultado 3 vezes 4, 4 vezes 3 e assim sucessivamente. Letra B. O que acontece com o resultado da multiplicação quando trocamos a ordem dos fatores? O que é trocar a ordem dos fatores, professora? Se você observar, aqui na letra A nós temos 3 vezes 4 e depois nós temos 4 vezes 3. O resultado vai ser alterado quando a gente troca a ordem dos fatores? Aí você vai responder aqui, o que acontece quando a gente troca a ordem dos fatores? Letra C. Agora use uma calculadora e verifique mais estes casos. Aí você pode calcular todas essas continhas aí na calculadora. Na letra D, efetue o cálculo fazendo uma adição de parcelas iguais, tá bom? O que é uma adição de parcelas iguais? 257 vezes 3 significa que eu vou somar o 257 3 vezes, né? 257 mais 257 mais 257. Aí você vai encontrar o resultado final. Segunda atividade, registre os resultados e confira nas tabuadas. Então, você vai registrar aqui os resultados, 3 vezes 1, vezes 5, vezes 9, 7 vezes 1. E vai dizer o que acontece com o resultado da multiplicação quando um dos fatores é 1. E a terceira atividade, você vai completar, vai fazer aqui adições de parcelas iguais, né? 3 vezes o zero é o mesmo que 0 mais 0 mais 0, que é igual a quanto? 0 vezes 2 ou 2 vezes 0 é igual ao 0 mais 0, que é igual a quanto? E assim sucessivamente. E você vai responder aqui, né? O que acontece com o resultado da multiplicação quando um dos fatores é 0, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Um abraço e até a próxima aula.